Existe uma força invisível que molda sua realidade todos os dias, a cada segundo, sem que você perceba. Ela trabalha silenciosamente nos bastidores da sua mente, construindo ou destruindo seus sonhos com uma precisão cirúrgica. Essa força não conhece férias, não tira folga e jamais deixa de operar. Ela é implacável e, ao mesmo tempo, completamente submissa ao seu comando. A pergunta que deveria te tirar o sono é: você está consciente dela ou ela está controlando você? Neste exato momento, milhões de pessoas ao redor do mundo estão travando uma batalha épica contra um inimigo que não conseguem ver. Elas lutam contra circunstâncias externas, culpam a sorte, o governo, a economia ou outras pessoas por suas frustrações. Mas o verdadeiro adversário está muito mais próximo do que imaginam. Ele vive dentro de suas próprias mentes e sussurra constantemente em seus ouvidos. Esse sussurro tem o poder de transformar gigantes em anões e mendigos em reis. A diferença entre aqueles que vencem na vida e os que permanecem estagnados não está nas oportunidades que recebem, mas na qualidade das conversas que mantêm consigo mesmos. Quantas vezes você já se pegou repetindo mentalmente frases como "eu não consigo", "isso é muito difícil para mim" ou "eu não sou bom o suficiente"? Esses momentos podem parecer insignificantes, meros pensamentos passageiros que não merecem atenção. Porém, cada palavra que você dirige a si mesmo é como uma semente plantada no solo fértil da sua mente subconsciente. E assim como as sementes, essas palavras germinam, criam raízes profundas e, inevitavelmente, produzem frutos na sua realidade externa. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma teoria motivacional ou um conjunto de frases inspiradoras para alegrar seu dia. É um princípio fundamental que governa a existência humana, uma lei universal que opera com a mesma precisão das leis da física. Quando você compreender verdadeiramente o mecanismo por trás dessa força, você terá em suas mãos a chave mestra que abre as portas de qualquer realização. Você descobrirá por que algumas pessoas parecem atrair sucesso naturalmente enquanto outras permanecem presas em ciclos de mediocridade, mesmo possuindo talentos excepcionais. Prepare-se para uma jornada que irá confrontar tudo o que você acreditava sobre limitações pessoais e potencial humano. Você está prestes a descobrir o segredo mais bem guardado dos grandes realizadores da história, aquele princípio que Napoleão Hill identificou após décadas de estudo com os homens mais bem-sucedidos de sua época. Esta não é apenas uma lição sobre pensamento positivo. É uma revelação sobre a arquitetura invisível da realização humana, e uma vez que você a compreenda, jamais poderá voltar a viver da mesma forma. A mente humana é como um jardim extraordinário onde cada pensamento e cada palavra que você dirige a si mesmo funciona como uma semente com potencial ilimitado de crescimento. Assim como um jardineiro experiente sabe que a qualidade da colheita depende inteiramente da qualidade das sementes plantadas, você precisa compreender que sua realidade externa é sempre o reflexo direto das conversas internas que você mantém consigo mesmo. Não existe exceção a essa regra universal. E aqueles que tentam contorná-la sempre descobrem, mais cedo ou mais tarde, que estão lutando contra uma força muito maior do que eles próprios. Quando você desperta pela manhã, sua mente já inicia um diálogo interno que pode durar até 16 horas ininterruptas. Durante esse período, você pode pronunciar internamente entre 12.000 e 60.000 palavras direcionadas a si mesmo. Essas palavras não são meros sons sem significado flutuando no espaço da sua consciência. Cada uma delas carrega uma carga emocional específica e uma instrução clara para o seu subconsciente sobre como você deve se sentir, como deve agir e que tipo de resultados deve buscar ou evitar na sua vida. O problema é que a maioria das pessoas permite que esse diálogo interno aconteça de forma completamente automática, como se fosse um rádio ligado em uma estação que elas nunca escolheram conscientemente. Elas acordam e imediatamente começam a repetir os mesmos padrões de pensamento que herdaram da família, da sociedade ou de experiências passadas. Frases como "a vida é difícil", "dinheiro não traz felicidade" ou "pessoas como eu não conseguem ter sucesso" se tornam mantras inconscientes que moldam cada decisão, cada ação e cada oportunidade que aparece em suas vidas.
Aqui reside um dos descobrimentos mais revolucionários de todos os tempos. Você não é obrigado a aceitar qualquer pensamento que apareça em sua mente como se fosse uma verdade absoluta. Na realidade, você tem o poder soberano de escolher conscientemente que tipo de conversa irá manter consigo mesmo. Você pode deliberadamente selecionar palavras que fortalecem sua confiança, expandem sua visão de possibilidades e direcionam sua energia para objetivos específicos. Essa não é uma fantasia ou um exercício de autoajuda superficial. É o exercício prático do seu direito natural de controlar o único território que verdadeiramente pertence a você, sua própria mente. Imagine por um momento como seria sua vida se, ao invés de acordar e imediatamente começar a reclamar das dificuldades do dia que está começando, você dedicasse os primeiros minutos da manhã para dirigir a si mesmo palavras de encorajamento, determinação e clareza sobre seus objetivos. Visualize o impacto que isso teria não apenas no seu humor, mas na qualidade das decisões que você tomaria ao longo do dia. Pense em como essa prática simples, mas consistente, poderia alterar completamente a trajetória da sua vida em apenas algumas semanas. A diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa extraordinária não está nos recursos que elas possuem, na educação que receberam ou na sorte que tiveram. A diferença fundamental está na qualidade do diálogo interno que elas mantêm consigo mesmas. Pessoas extraordinárias desenvolveram o hábito de falar consigo mesmas como verdadeiros treinadores pessoais, sempre incentivando, sempre direcionando o foco para soluções e sempre reforçando sua capacidade de superar qualquer obstáculo que apareça em seus caminhos. Quando você compreende que cada palavra dirigida a si mesmo é uma programação direta do seu subconsciente, você finalmente entende por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades enquanto outras repelem constantemente as chances de crescimento. Não se trata de sorte, destino ou fatores externos. Trata-se de uma programação mental que acontece através das palavras que você escolhe usar quando ninguém mais está ouvindo, exceto a parte mais poderosa de você mesmo, seu subconsciente. Existe uma verdade que poucos compreenderam ao longo da história da humanidade, mas que pode transformar completamente a trajetória de qualquer pessoa que a assimile verdadeiramente. Seu subconsciente não distingue entre realidade e imaginação, entre fatos externos e as imagens que você cria mentalmente através das suas palavras internas. Quando você se diz "eu sou uma pessoa de sucesso", seu subconsciente aceita essa afirmação como uma instrução direta e começa imediatamente a organizar seus pensamentos, emoções e ações para tornar essa declaração uma realidade concreta. Esse princípio opera baseado em uma lei fundamental da natureza humana que Napoleão Hill descobriu após anos de estudo meticuloso. Ele observou que homens como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison possuíam uma característica em comum que ia muito além de talento natural ou oportunidades favoráveis. Todos eles haviam desenvolvido o hábito de manter conversas internas altamente específicas sobre seus objetivos, repetindo incansavelmente para si mesmos não apenas o que queriam alcançar, mas também reafirmando constantemente sua capacidade de alcançar esses objetivos. O poder por trás dessa prática não está na repetição mecânica de frases positivas, como muitos acreditam erroneamente. O verdadeiro poder reside no fato de que cada palavra que você dirige a si mesmo cria uma imagem mental correspondente, e seu subconsciente trabalha 24 horas por dia para materializar essas imagens na sua realidade externa. Se você constantemente se diz que é uma pessoa azarada, seu subconsciente irá direcioná-lo subconscientemente para situações que confirmem essa crença. Se você se diz que é uma pessoa próspera, ele irá orientá-lo para oportunidades de prosperidade. Muitas pessoas resistem a essa ideia porque foram condicionadas a acreditar que a modéstia e o pessimismo são virtudes, enquanto a autoconfiança e o otimismo são sinais de arrogância ou ilusão. Essa é uma das distorções mais destrutivas que alguém pode carregar na mente. A verdade é que você não está fazendo um favor ao mundo ao se diminuir ou ao se convencer de suas limitações. Pelo contrário, quando você desenvolve uma imagem mental clara e positiva de si mesmo, você se torna uma pessoa mais generosa, mais criativa e mais capaz de contribuir genuinamente com as outras pessoas.
Considere por um momento quantas oportunidades você pode ter perdido simplesmente porque não acreditava ser digno delas ou capaz de aproveitá-las adequadamente. Reflita sobre quantas vezes você pode ter sabotado inconscientemente seus próprios esforços porque uma parte de você estava sussurrando que pessoas como você não merecem determinados níveis de sucesso ou felicidade. Essas não são falhas de caráter ou destino inevitável. São simplesmente consequências diretas de conversas internas destrutivas que podem ser transformadas a partir de hoje. A boa notícia é que você não precisa de autorização de ninguém para começar a falar consigo mesmo de uma forma mais construtiva e poderosa. Você não precisa esperar que suas circunstâncias externas melhorem para começar a se tratar com o mesmo respeito e encorajamento que você ofereceria a um amigo querido que estivesse enfrentando desafios similares aos seus. O momento de iniciar essa transformação é agora, não quando você se sentir mais preparado ou quando tiver mais evidências externas de que merece tratamento melhor. Lembre-se de que seu subconsciente está sempre escutando e sempre obedecendo às instruções que você lhe dá através das suas palavras internas. Ele não julga se essas instruções são boas ou ruins, inteligentes ou tolas, realistas ou fantasiosas. Ele simplesmente aceita e executa. Portanto, a questão mais importante que você pode se fazer neste momento é: que tipo de instruções você tem dado ao mecanismo mais poderoso que existe dentro de você? O fenômeno mais fascinante da experiência humana é que nós literalmente nos tornamos aquilo que mais intensamente contemplamos e sobre o que mais frequentemente conversamos conosco mesmos. Isso não acontece de forma mágica ou sobrenatural, mas através de um processo psicológico perfeitamente natural que pode ser compreendido e direcionado conscientemente. Quando você repete consistentemente determinadas palavras e frases para si mesmo, você está criando caminhos neurais específicos que se fortalecem a cada repetição, até se tornarem as rotas automáticas que sua mente seguirá em situações futuras. Imagine que sua mente é como uma montanha coberta de neve virgem. Quando você pensa ou fala algo para si mesmo pela primeira vez, é como se estivesse dando o primeiro passo na neve, criando uma pequena marca que mal pode ser percebida. Mas quando você repete o mesmo pensamento ou a mesma frase no dia seguinte, você está pisando exatamente no mesmo lugar, aprofundando ligeiramente essa marca. Após semanas, meses ou anos repetindo os mesmos padrões mentais, você criou verdadeiras trilhas profundas na neve, caminhos que se tornaram tão bem definidos que sua mente automaticamente o seguirá sem qualquer esforço consciente. Esse processo funciona tanto para padrões construtivos quanto para padrões destrutivos, sem fazer qualquer distinção moral sobre o conteúdo. Se você passou anos se dizendo que não é bom em matemática, você literalmente criou uma trilha neural que direciona sua mente para evitar desafios matemáticos e para interpretar qualquer dificuldade nessa área como confirmação da sua incapacidade. Por outro lado, se você consistentemente se diz que é uma pessoa determinada e capaz de aprender qualquer habilidade necessária, você está criando trilhas neurais que direcionam sua mente para buscar soluções e para interpretar obstáculos como oportunidades de crescimento. A descoberta mais libertadora é que você pode conscientemente criar novas trilhas neurais a qualquer momento da sua vida, independentemente da idade que tenha ou dos padrões que tenha seguido até agora. Seu cérebro possui uma qualidade chamada neuroplasticidade, que significa que ele está constantemente se reorganizando baseado nas informações que recebe. Cada vez que você escolhe deliberadamente falar consigo mesmo de uma forma nova e mais construtiva, você está literalmente remodelando a estrutura física do seu cérebro. Mas aqui está o segredo que diferencia aqueles que conseguem fazer mudanças duradouras daqueles que tentam e desistem. A transformação real exige consistência, não intensidade. Não adianta falar consigo mesmo de forma extremamente positiva durante uma semana e depois voltar aos velhos padrões destrutivos durante um mês. É muito mais eficaz fazer pequenos ajustes no seu diálogo interno de forma consistente durante períodos prolongados. É como a diferença entre tentar escavar um buraco com uma britadeira por 5 minutos versus escavar o mesmo buraco com uma colher de chá durante 1 hora por dia ao longo de um mês.
A resistência que muitas pessoas sentem quando começam a falar consigo mesmas de forma mais positiva não é um sinal de que a técnica não funciona. É exatamente o oposto. Essa resistência é a prova de que você está desafiando padrões neurais estabelecidos há muito tempo, e esses padrões estão tentando manter sua dominância. É como tentar criar uma nova trilha na montanha, quando já existe uma trilha antiga bem estabelecida. No início, será mais fácil seguir a trilha antiga, mas se você persistir em usar a nova trilha, eventualmente ela se tornará o caminho natural e automático. Compreenda que cada palavra que você dirige a si mesmo hoje está plantando as sementes dos resultados que você colherá amanhã, na próxima semana, no próximo mês e no próximo ano. Você não está apenas falando consigo mesmo. Você está literalmente programando sua mente subconsciente, criando sua personalidade futura e determinando o tipo de oportunidades que irá notar e aproveitar daqui para frente. Essa responsabilidade pode parecer assustadora no início, mas na verdade é a notícia mais libertadora que você poderia receber. Você tem controle total sobre o processo. A diferença entre pessoas que realizam grandes feitos e aquelas que permanecem na mediocridade não está nos recursos externos que possuem, mas na qualidade das conversas que mantêm consigo mesmas durante os momentos de adversidade. Qualquer pessoa pode falar consigo mesma de forma positiva quando tudo está correndo bem, quando os resultados estão aparecendo e quando o mundo está oferecendo confirmações externas do seu valor. O verdadeiro teste do poder do seu diálogo interno acontece precisamente nos momentos em que você enfrenta dificuldades, fracassos temporários ou situações que desafiam sua confiança. Durante essas situações críticas, a maioria das pessoas automaticamente reverte para padrões destrutivos de autoconversa. Elas começam a se bombardear com críticas internas, dúvidas sobre suas capacidades e projeções pessimistas sobre o futuro. Frases como "eu deveria ter sabido que isso não ia dar certo", "eu sempre estrago tudo" ou "talvez eu não tenha o que é necessário" se tornam refrões mentais que não apenas intensificam o sofrimento emocional, mas também sabotam qualquer chance de recuperação rápida e aprendizado construtivo. Pessoas verdadeiramente bem-sucedidas desenvolveram uma disciplina mental completamente diferente para esses momentos cruciais. Elas aprenderam a usar adversidades como oportunidades para fortalecer seu diálogo interno ao invés de enfraquecê-lo. Quando enfrentam um fracasso temporário, ao invés de se atacarem verbalmente, elas imediatamente começam a se fazer perguntas construtivas. O que posso aprender com essa experiência? Como posso usar essa situação para me tornar mais forte? Ou que estratégias diferentes posso experimentar da próxima vez? Essa diferença na qualidade do diálogo interno durante as adversidades cria um efeito cumulativo extraordinário ao longo do tempo. Pessoas que se criticam durante os fracassos desenvolvem uma aversão crescente a riscos e desafios, porque inconscientemente associam qualquer possibilidade de erro com sofrimento emocional intenso. Por outro lado, pessoas que mantêm conversas construtivas consigo mesmas durante as dificuldades desenvolvem uma resiliência cada vez maior e uma capacidade crescente de ver oportunidades onde outros veem apenas problemas. Napoleão Hill observou esse padrão em todos os grandes realizadores que estudou ao longo de sua carreira. Eles não eram pessoas que nunca enfrentavam dificuldades ou que possuíam talentos sobrenaturais para evitar fracassos. Na verdade, muitos deles haviam enfrentado mais fracassos e adversidades do que a pessoa média. A diferença estava na forma como eles interpretavam essas experiências através do seu diálogo interno e na rapidez com que conseguiam transformar contratempos em combustível para maior determinação. O momento mais poderoso para transformar sua vida não é quando tudo está perfeito, mas precisamente quando você está enfrentando seu maior desafio. É nesses momentos que você tem a oportunidade de demonstrar para si mesmo que tipo de pessoa realmente escolheu se tornar. Você pode escolher se juntar ao coro de vozes internas que dizem que você não é capaz, ou pode escolher se tornar seu próprio advogado de defesa, seu próprio técnico pessoal e sua própria fonte de encorajamento inabalável. Desenvolver essa capacidade não acontece da noite para o dia, mas também não é tão difícil quanto muitas pessoas imaginam.
Começa com a simples decisão de prestar atenção no tipo de conversa que você mantém consigo mesmo durante os momentos difíceis. Uma vez que você desenvolve essa consciência, você pode começar gradualmente a substituir críticas por curiosidade, julgamentos por perguntas construtivas e desespero por determinação renovada. Cada vez que você faz essa escolha conscientemente, você está fortalecendo um músculo mental que eventualmente funcionará de forma automática. Existe um aspecto pouco compreendido sobre o poder das palavras que você dirige a si mesmo. Elas não apenas influenciam seus sentimentos e ações, mas também alteram literalmente a forma como você percebe e interpreta o mundo ao seu redor. Sua mente subconsciente funciona como um filtro extremamente sofisticado que seleciona, entre as milhões de informações disponíveis a cada segundo, apenas aquelas que são consistentes com as crenças e expectativas que você programou através do seu diálogo interno. Isso significa que duas pessoas podem estar na mesma situação e ver realidades completamente diferentes, baseadas na qualidade das conversas que mantém consigo mesmas. Se você constantemente se diz que a vida é difícil e que as oportunidades são escassas, seu subconsciente irá direcionar sua atenção principalmente para evidências que confirmem essa perspectiva. Você notará mais facilmente as notícias negativas, as dificuldades das outras pessoas e os obstáculos em seu próprio caminho. Por outro lado, se você consistentemente se diz que vive em um mundo cheio de possibilidades e que é uma pessoa capaz de identificar e aproveitar boas oportunidades, seu subconsciente irá sintonizar sua percepção para detectar exatamente esse tipo de informação. Esse fenômeno é conhecido como viés de confirmação, e ele opera automaticamente baseado na programação que você fornece através das suas palavras internas. A descoberta revolucionária é que você pode deliberadamente reprogramar esse filtro mental simplesmente mudando a qualidade do seu diálogo interno. Quando você começa a falar consigo mesmo como uma pessoa próspera, criativa e cheia de recursos, você literalmente treina sua mente para começar a perceber oportunidades de prosperidade, inspirações criativas e recursos disponíveis que sempre estiveram lá, mas que você não conseguia enxergar antes. Muitas pessoas subestimam dramaticamente esse poder porque foram condicionadas a acreditar que a realidade é algo fixo e imutável que existe independentemente da sua percepção. Embora seja verdade que existem fatos objetivos no mundo, a forma como você interpreta esses fatos e o significado que atribui a eles é completamente determinada pela programação mental que você carrega. Duas pessoas podem perder um emprego. Uma pode interpretar isso como evidência de que é incompetente e azarada, enquanto a outra pode interpretar exatamente a mesma situação como um sinal de que é hora de buscar algo melhor e como uma oportunidade de crescimento profissional. A interpretação que cada pessoa faz não é determinada pelos fatos externos, mas pela qualidade das conversas que elas mantiveram consigo mesmas ao longo dos anos. Aquela que desenvolveu o hábito de se encorajar e de buscar aspectos positivos em situações desafiadoras naturalmente encontrará ângulos construtivos mesmo em circunstâncias difíceis. Aquela que desenvolveu o hábito de se criticar e de focar nos aspectos negativos naturalmente encontrará razões para se sentir vitimizada mesmo em situações que contêm oportunidades óbvias. Isso não significa que você deve ignorar problemas reais ou fingir que dificuldades genuínas não existem. Significa que você pode escolher conscientemente através de que lente irá examinar qualquer situação que apareça em sua vida. Você pode escolher se focar primariamente nos aspectos que geram desânimo e paralisia, ou pode escolher se focar primariamente nos aspectos que geram aprendizado e ação construtiva. Ambas as perspectivas existem simultaneamente em qualquer situação, mas aquela que você alimenta através do seu diálogo interno é a que se tornará dominante na sua experiência. O exercício prático mais transformador que você pode começar hoje é simplesmente observar que tipo de evidência sua mente está coletando automaticamente ao longo do dia. Se você notar que está constantemente percebendo problemas, limitações e razões para pessimismo, isso é um sinal claro de que precisa ajustar a qualidade das conversas que mantém consigo mesmo. Se você começar a se dizer que é uma pessoa que facilmente identifica soluções e oportunidades, ficará surpreso com a rapidez com que sua percepção começará a se alinhar com essa nova programação.
A transformação mais profunda que pode acontecer na vida de uma pessoa não ocorre quando suas circunstâncias externas mudam, mas quando ela finalmente compreende que tem o poder soberano de escolher que tipo de pessoa será através das palavras que dirige a si mesma a cada momento. Essa compreensão vai muito além de técnicas de pensamento positivo ou exercícios motivacionais temporários. É o reconhecimento de que você possui uma ferramenta de poder ilimitado que funciona 24 horas por dia, todos os dias da sua vida, e que até agora talvez tenha usado essa ferramenta de forma inconsciente ou mesmo destrutiva. Quando você verdadeiramente assimila esse princípio, você deixa de ser uma pessoa que reage automaticamente aos eventos externos e se torna uma pessoa que conscientemente cria sua experiência interna independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Isso não significa que você se tornará imune a desafios ou que nunca mais sentirá emoções difíceis. Significa que você desenvolveu a capacidade de manter seu centro emocional e sua clareza mental mesmo em meio a tempestades externas, porque aprendeu a ser sua própria fonte de estabilidade e encorajamento. Pessoas que dominaram essa arte possuem uma qualidade magnética que atrai outras pessoas e oportunidades de forma natural. Elas irradiam uma confiança genuína que não depende de validação externa, uma criatividade que flui de uma mente livre de limitações autoimposta e uma resiliência que transforma obstáculos em degraus para níveis mais altos de realização. Essas qualidades não são características inatas ou dons especiais concedidos a alguns poucos sortudos. São simplesmente os resultados naturais de anos de conversas internas construtivas e conscientes. A jornada para desenvolver esse nível de maestria pessoal começa com um compromisso simples, mas profundo: a decisão de se tornar consciente do diálogo que você mantém consigo mesmo e de assumir total responsabilidade pela qualidade desse diálogo. Isso significa parar de culpar circunstâncias externas, outras pessoas ou eventos passados pela forma como você se sente ou pelos resultados que obtém. Significa reconhecer que, embora você nem sempre possa controlar o que acontece ao seu redor, você sempre tem controle absoluto sobre como interpreta e responde internamente a qualquer situação. Muitas pessoas resistem a esse nível de responsabilidade pessoal porque acreditam erroneamente que é mais fácil culpar fatores externos do que assumir o controle da própria experiência. Na realidade, o oposto é verdadeiro. Quando você vive culpando circunstâncias externas, você se coloca na posição de vítima impotente que precisa esperar que o mundo mude para que sua vida melhore. Quando você assume total responsabilidade pelo seu diálogo interno, você se coloca na posição de criador consciente que pode começar a transformar sua experiência imediatamente, sem precisar esperar que nada nem ninguém mude primeiro. O poder dessa abordagem se torna evidente muito rapidamente na vida prática. Quando você para de desperdiçar energia mental reclamando de problemas e começa a direcioná-la para conversas internas focadas em soluções, você descobrirá que possui muito mais criatividade e recursos do que imaginava. Quando você para de se comparar negativamente com outras pessoas e começa a falar consigo mesmo como alguém que tem seu próprio caminho único e valioso, você descobrirá talentos e oportunidades que antes passavam despercebidos. A transformação não acontece da noite para o dia, mas os primeiros sinais de mudança podem ser percebidos em questão de dias ou semanas. Você começará a se sentir mais energizado pela manhã, mais confiante durante desafios e mais otimista sobre o futuro. Essas mudanças internas inevitavelmente se refletirão na forma como outras pessoas respondem a você e nas oportunidades que começarão a aparecer na sua vida. Você descobrirá que se tornou uma pessoa mais interessante, mais atrativa e mais influente, não porque mudou sua aparência física ou adquiriu novas habilidades técnicas, mas porque transformou a qualidade da sua presença através da qualidade das suas conversas internas. O aspecto mais revolucionário de dominar a arte do diálogo interno construtivo é que você desenvolve a capacidade de viver a partir de uma visão clara do seu potencial futuro, ao invés de permanecer preso às limitações do seu passado. A maioria das pessoas vive olhando pelo espelho retrovisor da vida, constantemente relembrando seus fracassos anteriores, suas decisões ruins e suas circunstâncias difíceis, usando essas memórias como evidência do que podem ou não podem alcançar no futuro.
Essa é uma das formas mais eficazes de garantir que o futuro seja apenas uma repetição melhorada do passado. Quando você aprende a falar consigo mesmo a partir da perspectiva da pessoa que está se tornando, ao invés da pessoa que você foi, você literalmente reprograma sua mente subconsciente para buscar evidências e oportunidades que apoiem essa nova identidade. Se você quer se tornar uma pessoa próspera, você precisa começar a falar consigo mesmo como alguém que merece prosperidade, que possui as qualidades necessárias para criar riqueza e que vive em um mundo cheio de oportunidades econômicas. Se você quer se tornar uma pessoa mais saudável, precisa começar a falar consigo mesmo como alguém que valoriza seu corpo, que faz escolhas nutritivas naturalmente e que possui a disciplina necessária para manter hábitos saudáveis. Essa prática vai muito além de repetir afirmações vazias ou tentar se convencer de coisas que não acredita. Trata-se de desenvolver uma nova linguagem interna que seja consistente com a versão mais elevada de si mesmo que você pode imaginar. Quando você fala consigo mesmo a partir dessa perspectiva expandida, você não está mentindo ou se iludindo. Você está reconhecendo e fortalecendo aspectos do seu potencial que já existem, mas que talvez tenham sido negligenciados ou suprimidos por anos de conversas internas limitantes. A resistência que você pode sentir ao começar a se tratar com esse nível de respeito e expectativa positiva não é um sinal de que você está sendo irrealista. É simplesmente o protesto das partes da sua mente que se acostumaram com padrões menores e que temem a responsabilidade que vem com uma autoimagem mais elevada. Essas partes da mente muitas vezes preferem a familiaridade da mediocridade ao desconforto do crescimento, mesmo que esse crescimento leve a resultados muito mais satisfatórios. Napoleão Hill descobriu que todos os grandes realizadores que estudou possuíam uma capacidade excepcional de manter conversas internas consistentes com suas aspirações mais altas, mesmo quando suas circunstâncias externas ainda não refletiam essas aspirações. Eles não esperavam ter evidências externas de sucesso para começar a falar consigo mesmos como pessoas bem-sucedidas. Eles entendiam que o diálogo interno de alta qualidade deve preceder os resultados externos, não o contrário. Isso requer um nível de fé em si mesmo que vai além da lógica convencional, mas que é absolutamente essencial para qualquer conquista significativa. Você precisa estar disposto a apostar em seu próprio potencial antes que esse potencial se torne óbvio para outras pessoas ou mesmo para você mesmo. Você precisa estar disposto a falar consigo mesmo como uma pessoa extraordinária enquanto ainda está vivenciando circunstâncias ordinárias, confiando que essa nova qualidade de diálogo interno inevitavelmente produzirá circunstâncias externas correspondentes. O momento de começar essa transformação não é quando você se sentir completamente preparado ou quando tiver eliminado todas as suas dúvidas. O momento é agora, precisamente onde você está, com todas as imperfeições e incertezas que fazem parte da condição humana. A coragem necessária para iniciar essa jornada não é a ausência de medo, mas a decisão de falar consigo mesmo com amor e respeito mesmo quando uma parte de você ainda duvida que merece esse tratamento. Cada vez que você escolhe conscientemente dirigir palavras de encorajamento a si mesmo ao invés de críticas automáticas, você está plantando sementes de uma nova realidade que inevitavelmente florescerá no momento certo. A maestria final no domínio do diálogo interno acontece quando você desenvolve a capacidade de manter conversas construtivas consigo mesmo não apenas durante os momentos de inspiração e motivação, mas especialmente durante os períodos mundanos e rotineiros da vida cotidiana. Qualquer pessoa pode se sentir poderosa e confiante durante um seminário motivacional ou após ler um livro inspirador. O verdadeiro teste da sua disciplina mental acontece na segunda-feira de manhã, quando você precisa enfrentar as mesmas responsabilidades e desafios de sempre, mas com uma qualidade completamente nova de diálogo interno. É nesses momentos aparentemente insignificantes que os grandes destinos são verdadeiramente forjados. Quando você está no trânsito e escolhe usar esse tempo para conversas internas construtivas ao invés de reclamações sobre o congestionamento. Quando você está executando tarefas rotineiras e escolhe se encorajar ao invés de se entediar. Quando você está enfrentando um dia particularmente difícil e escolhe se lembrar das suas capacidades ao invés de se focar nas suas limitações. Essas pequenas escolhas,
repetidas consistentemente ao longo de meses e anos, criam uma transformação profunda que vai muito além do que a maioria das pessoas considera possível. A diferença entre pessoas que fazem mudanças temporárias e aquelas que criam transformações duradouras está precisamente nessa capacidade de manter a disciplina mental durante os momentos ordinários. É fácil se sentir motivado durante uma hora. É relativamente simples manter pensamentos positivos durante um dia inteiro, mas desenvolver a consistência necessária para transformar fundamentalmente sua experiência de vida requer a disposição de tratar cada momento como uma oportunidade de praticar a excelência no diálogo interno. Isso não significa que você precisa ser perfeito ou que nunca mais terá pensamentos negativos. Significa que você desenvolveu a consciência necessária para perceber rapidamente quando está se desviando de padrões construtivos e a habilidade de se redirecionar gentilmente, sem julgamento ou autocrítica destrutiva. É como aprender a dirigir um carro. No início, você precisa pensar conscientemente sobre cada movimento, mas eventualmente a direção correta se torna automática e natural. O aspecto mais libertador dessa jornada é descobrir que você não precisa esperar sentir vontade de falar consigo mesmo de forma construtiva para começar a fazê-lo. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Quando você começa a falar consigo mesmo de forma construtiva, você automaticamente começará a sentir mais motivação, mais confiança e mais clareza sobre seus objetivos. A ação correta precede o sentimento correto, não o contrário. Você pode literalmente falar a si mesmo para dentro de estados emocionais mais elevados e produtivos. Muitas pessoas esperam décadas por um momento de inspiração externa que as transforme magicamente em versões melhores de si mesmas. Elas esperam por um mentor perfeito, uma oportunidade ideal ou uma mudança de circunstâncias que finalmente as liberte das suas limitações. Enquanto isso, elas negligenciam completamente a ferramenta de transformação mais poderosa que possuem: a capacidade de escolher conscientemente que tipo de conversa irão manter consigo mesmas a cada momento de cada dia. Quando você compreende que possui essa ferramenta e desenvolve a disciplina para usá-la consistentemente, você se torna independente de fatores externos para sua felicidade, confiança e senso de propósito. Você se torna uma pessoa que cria sua própria motivação, que gera sua própria inspiração e que constrói sua própria realidade através da qualidade superior das conversas que mantém consigo mesma. Essa é a verdadeira liberdade, e ela está disponível para qualquer pessoa disposta a assumir a responsabilidade de se tornar sua própria fonte de encorajamento e direcionamento. Chegamos ao final de uma jornada que, na verdade, é apenas o começo de uma transformação que pode alterar completamente o curso da sua vida. Tudo o que você descobriu hoje não são apenas conceitos teóricos ou ideias inspiradoras para reflexão casual. São princípios universais que operam com a mesma precisão das leis da física, independentemente de você acreditar neles ou não. A diferença é que agora você possui o conhecimento consciente necessário para aplicar essas leis a seu favor, ao invés de permitir que elas operem contra você através da negligência e do automatismo mental. A verdade mais poderosa que você pode levar desta experiência é que neste exato momento, enquanto essas palavras ecoam em sua mente, você já possui tudo o que precisa para começar a transformação mais significativa da sua vida. Você não precisa de mais informações, mais recursos ou melhores circunstâncias. Você precisa apenas da coragem de começar a tratar a si mesmo com o mesmo respeito, encorajamento e expectativa positiva que ofereceria a alguém que ama profundamente. Essa mudança simples, mas profunda, na qualidade do seu diálogo interno é capaz de alterar sua realidade de formas que hoje você talvez considere impossíveis. Pense por um momento em todas as versões futuras de si mesmo que estão esperando para nascer através das palavras que você escolherá dirigir a si mesmo a partir de hoje. Existe uma versão sua que é corajosa, próspera, saudável, criativa e completamente realizada. Essa versão não é uma fantasia distante ou um sonho irrealizável. Ela é uma possibilidade concreta que pode começar a se manifestar através de cada conversa interna construtiva que você escolher manter. A distância entre quem você é hoje e quem você pode se tornar não é medida em anos,
recursos ou circunstâncias externas. É medida simplesmente na qualidade das palavras que você está disposto a dirigir a si mesmo. Lembre-se de que cada grande realizador da história começou exatamente onde você está agora, com a decisão de falar consigo mesmo de uma forma que honrasse seu potencial ao invés de reforçar suas limitações. Napoleão Hill descobriu que essa é a característica que distingue aqueles que criam vidas extraordinárias daqueles que permanecem presos em padrões de mediocridade. A boa notícia é que essa escolha está completamente sob seu controle e pode ser feita a qualquer momento, começando agora mesmo. O convite que fica para você hoje é simples, mas transformador. Comece a se tornar aquela pessoa que você mais admira através das palavras que dirige a si mesmo quando ninguém mais está ouvindo. Trate seus sonhos com a seriedade que eles merecem. Trate suas capacidades com o respeito que elas merecem. E trate a si mesmo com o amor e a paciência que você merece. Porque no final das contas, você verdadeiramente se tornará aquilo que diz para si mesmo. E hoje você descobriu que tem o poder de fazer dessa uma profecia extraordinariamente bela. Se essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, se despertou uma centelha de reconhecimento ou inspiração, compartilhe essa descoberta com alguém que também precisa lembrar do poder extraordinário que carrega dentro de si. Deixe um comentário contando como você pretende aplicar esses princípios na sua vida, porque quando você declara publicamente suas intenções de crescimento, você fortalece seu compromisso consigo mesmo. E se você quer continuar essa jornada de autodesenvolvimento e descobrir mais segredos sobre como criar uma vida verdadeiramente extraordinária, inscreva-se no canal para fazer parte de uma comunidade de pessoas que escolheram se tornar a melhor versão de si mesmas através do poder transformador do diálogo interno consciente.